Bom dia, gente, tudo bem? A aula de hoje é super maravilhosa, gente. Continuando aí com a matéria da aula passada, agora a gente tem ângulos notáveis. Estamos lá na página 117, tá acabando. Pessoal, ângulos notáveis são alguns ângulos que eu já tinha até comentado com vocês na aula, em alguma aula anterior, que eles são ângulos que todos deduzem que vocês já saibam. São ângulos padrão, são ângulos que na prova não precisa estar discriminado quanto vale, tá? Tanto nas nossas provas quanto em provas de vestibular, de cursinho, de vestibulinho, de Enem. São alguns ângulos que vocês precisam decorar, mas a gente vai ver aqui certinho a maneira de decorar, vocês vão entender tranquilo e vão decorar de boa também, porque a gente vai fazer bastante exercício, tá? Eu comecei uma introduçãozinha aqui com um quadrado e um triângulo, só pra gente recordar, tá? Pra gente relembrar. A área da diagonal do quadrado é L raiz de 2. Por quê? Porque aqui, gente, eu tenho uma hipotenusa e dois catetos. Lembra disso? Que a gente já consegue até calcular? Se eu não soubesse que aqui é L raiz de 2, eu poderia calcular. Falar que aqui vale x, não sei ainda quanto vale, é uma diagonal, vezes é ao quadrado, né, que é a hipotenusa, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. X é igual a raiz de 2L ao quadrado, x é igual, L consegue sair e o 2 não saiu. Vocês lembram disso, né? A gente já fez em outra aula, por isso que eu só estou repassando. A altura do triângulo equilátero. Triângulo equilátero que tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, ele também necessariamente tem todos os ângulos iguais. Lembram disso? A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180 graus. Sempre, tá bom? Se eu sei que todos os ângulos têm que ter a mesma medida, 180 dividido por 3, que são 3 ângulos, vai dar 60 graus. Então, aqui tem 60, aqui tem 60, aqui tem 60. Tudo bem? Se aqui tem 60, gente, e eu quero só a metadinha, para formar aqui dois triângulos, né? Quero só a metadinha, então aqui tem 30, certo? Será que tem mesmo? 60 mais 30, 90. E um angulinho aqui de 90 graus, 180. Fechou. Como que eu faço, então, para calcular essa altura aqui do meu triângulo equilátero? Não dá para saber ainda, né? Porque quando eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que essa é a altura, essa é a base, certo? E quando o triângulo é equilátero? Temos uma formulinha também, que é a formulinha de Pitágoras, gente. Se daqui a aqui eu tenho L, metade de L, só metadezinha que eu estou usando aqui, L sobre 2, concordam? Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o que está de frente para o ângulo reto, é igual a L sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4, tô trocando os lados, tá? Igual a L ao quadrado. X ao quadrado igual, passo para o lado de lá. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Será que eu vou precisar de mais um espacinho? Acho que vou, né, gente? Eu vou invadir aqui, depois eu apago, tá? Aqui, ó. Pronto. X ao quadrado é igual. Faço um MMC aqui. 4L ao quadrado menos L ao quadrado. X é igual raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Continua aqui. Depois eu vou apagar tudo isso aqui para não ficar misturado, tá, gente? Então, vocês vão prestando atenção. Acho que na apostila até tem esse passo a passo aqui. X é igual. O L eu consigo tirar do quadrado e o 4 também, que é 2. Raiz de 3, não consigo. Então, aqui vai ser, ao invés de x, L raiz de 3 sobre 2. Deixa eu ver se é isso mesmo que vocês esqueçam, tá certo? Por que eu tô fazendo isso, gente? Para vocês entenderem que muito mais rápido é decorar quanto é a diagonal do quadrado, qual é a altura do triângulo equilátero. Isso aqui, gente, são fórmulas, tá bom? Só que para vocês entenderem que quando vocês não tiverem
a fórmula na cabeça decorada, vocês também conseguem calcular, vocês também conseguem chegar na mesma conclusão. Se quiser decorar, decora. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, sempre, tá bom? E a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, só para facilitar. Só que agora nós vamos começar a calcular ângulos notáveis, e isso daqui tudo a gente fez por Pitágoras. Tem alguma outra maneira da gente calcular? Tem. Mas primeiro eu quero explicar para vocês os ângulos notáveis e depois, como tarefinha, como uma atividade para vocês, vocês podem recalcular essa altura e essa diagonal usando os ângulos notáveis, tá bom? Mas vou explicar primeiro ali, depois vocês podem calcular e só conferir os resultados. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ficar misturado. Agora sim, vamos ao que interessa. Cadê? Aqui. Pronto. Gente, ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60. Eles são ângulos padrão. Vocês têm que ter decorado quanto é seno de 30, seno de 60, seno de 45. Se a gente tivesse em aula, dava até pra fazer uma chamada oral com vocês. É gostosinho de decorar. É tipo uma tabuada, tá? Vocês decoraram a tabuada, que é bem maior, vocês vão decorar isso aqui também. Como que eu posso fazer de começo para não esquecer? Primeira coisa, usa uma colinha, tá bom? Tenha sempre aí um papelzinho anotado para vocês sempre irem consultando. Com o tempo vocês vão decorar, vocês vão memorizar e não vão precisar mais dessa colinha, tá bom? Seno de 30, 45, 60, cosseno e tangente. O seno, gente, eu vou começar assim, ó. 1, 2, 3. Começo assim, tá? Pra poder decorar. Tem até uma musiquinha, mas eu vou aprender ela. Eu falo pra vocês, que eu não lembro a musiquinha agora. 1, 2 e 3. Tudo é dividido por 2. Tudo divido por 2. E coloco raiz quadrada em todo mundo aqui em cima. No 1 eu não vou colocar, porque raiz quadrada de 1 já é 1 mesmo. Então ele se livrou. Agora, raiz quadrada de 2 eu não sei, raiz quadrada de 3 eu não sei. Acabou. Então, ó, seno de 30 é 1/2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Aí eu começo de lá pra cá. É como se fosse o seno, só que de lá pra cá. Então, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1/2. Tá? Decorou o seno, decorou o cosseno. Beleza. E a tangente? Gente, tangente é seno dividido pelo cosseno, tá? Se vocês não lembrarem de forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum, vocês podem, se lembrarem do seno e do cosseno, vocês podem fazer um sobre o outro, tá? Extremos e meios, sem segredo. Tangente de 30, lembra que o 30 é um número que começa com 3, então eu vou encher de 3 aqui na tangente. Raiz de 3 sobre 3, tá bom? Não é sobre 2, é sobre 3. Tá na dúvida? Faz extremos e meios aqui, tá? Ó, extremos e meios. Tudo bem? E vai precisar fazer uma radiciação depois, porque vai ficar raiz embaixo, enfim. Mas dá certo também. Tangente de 45 é seno sobre cosseno, né, gente? Eu acabei de falar. Ah, esse número aqui é igualzinho esse, não é? Se esse número fosse 1, 4 e esse 1, 4, 4 dividido por 4, 1. Se esse número fosse 37, 37 por 37, 1. Esse número é raiz de 2 sobre 2, esse número é raiz de 2 sobre 2. Então, um sobre o outro dá 1, porque eles são iguais. Tranquilo. E a tangente de 60, raiz de 3, tá? Decora essa tabela, gente, vai por mim, tá bom? Decora essa tabela que vai facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Vamos começar ali pela letra A, B e C. Pra gente ir calculando aqui os valores de x em cada uma dos triângulos retângulos, tá bom? Vamos lá, para que eu vou usar então essa relação de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis? Primeira coisa para eu resolver esse tipo de exercício, vai ter também nos exercícios de vocês, e é super legal de resolver. Como que eu gosto de fazer? Primeira coisa, qual é o ângulo que eu estou me referindo aqui? Ah, o ângulo que eu tenho é o 60. 60. E tenham sempre em mente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Por quê? Nossa, eu não lembro seno, cosseno e tangente de 60. Só que aqui é 60, aqui é 90.
60 mais 90, 150. 150 para 180, 30. Ah, e os de 30 eu sei, entendeu? Então, aqui nós vamos dar o ângulo conforme ele tá. Mas sempre tenham em mente que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, tudo bem? Porque aí se eu quisesse trabalhar com o ângulo daqui, eu podia? Podia, não tem problema nenhum, tá bom? Não é porque o ângulo é 60 que eu tenho que trabalhar com 60. Eu posso trabalhar com qualquer ângulo, tá? Por exemplo, se eu tivesse outro número aqui e quisesse fazer por Pitágoras, poderia? Poderia. Gente, matemática tem N maneiras de fazer o mesmo exercício, tá bom? Vocês vão se adequando, escolhendo a maneira que vocês gostam. Como nós estamos trabalhando com ângulos notáveis, vamos resolver tudo por ângulos notáveis, tá bom? O ângulo que eu tenho é 60. Beleza. Em relação ao 60, ó, eu tenho ainda o 4 e tenho o x. Aqui eu não tenho nada, então também não vou colocar nada, né? Não vou descobrir coisa que não precisa. Em relação ao 60, o que que eu tenho? Eu tenho o 4 é meu cateto o quê? Tá? O 4 é o cateto adjacente. Então, aqui eu tenho um cateto adjacente, que é o 4. E o x, ele é o quê? O x, ele é a hipotenusa. Beleza. Eu tenho um ângulo, tenho cateto adjacente, tenho hipotenusa. Eu vou trabalhar com seno, cosseno ou tangente, tá? Sempre vejam o que vocês têm e o que vocês podem gerar a partir do que vocês têm. Não escolhe assim, quero trabalhar com tangente. Você tem dado para trabalhar com tangente? Não tenho. Então, gente, não sejam teimosos, tá bom? Vocês trabalhem, então, com os dados que vocês têm. Poderia fazer tangente, já que eu estou falando de tangente? Poderia. Você iria, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você acharia esse aqui. Depois é para fazer Pitágoras e achar o x. Você vai fazer conta a mais. Não precisa, tá? Eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Quem que é cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Com os dados que eu tenho, posso trabalhar com cosseno. Cosseno de quem? De 60 graus. É igual cateto adjacente, que é o 4, dividido pela hipotenusa, que é x. Quanto é cosseno de 60, gente? Vamos olhar a nossa tabelinha. Cosseno de 60 é 1/2. 1/2 igual a 4 sobre x. Multiplicação em cruz. X igual a 8. Tranquilo? Letra B. Eu tenho agora, qual que é o meu ângulo? Meu ângulo agora é 30 graus. Beleza. O 30 agora eu tenho o 3 e tenho o x. O 3 é o quê? É o cateto. Primeiramente, gente, vê onde está a hipotenusa, para vocês não se confundirem e achar que ela é cateto, tá? Ó, a hipotenusa estaria aqui. Isso aqui eu não vou usar, porque não está pedindo, tá? Então, eu sei que aqui é um cateto, outro cateto. Esse é o cateto oposto, 3, e esse é o meu cateto adjacente. Cateto adjacente é x. Vou usar seno, cosseno ou tangente. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. O seno, eu preciso de hipotenusa. O cosseno eu preciso também. A tangente não, é só cateto oposto, cateto adjacente. Vou trabalhar então com a tangente de 30, que é igual cateto oposto, 3, sobre hipotenusa, que é x, tá? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a 3 dividido por x. Multiplicação em cruz. X vezes raiz de 3 igual a 9. X igual a 9 sobre raiz de 3. Posso deixar assim? Não. Estou com raiz aqui, eu preciso fazer radiciação. É igual 9 raiz de 3 dividido, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 é 3. Agora ainda posso simplificar? Posso. 9 dividido por 3, 3. 3 raiz de 3. Tudo bem? Deixa eu confirmar aqui, para que a gente não fez nada errado. Sim, certinho. E agora, meu alfa, meu ângulo, é 45 graus. 45 graus. Eu tenho agora, ó, olha meu ângulo de 90 graus. Eu tenho uma hipotenusa igual a 3. E eu tenho meu cateto oposto, que é x, tá? Quem que usa cateto oposto e hipotenusa? O seno. Seno de 45
é igual ao cateto oposto, x sobre hipotenusa, que é 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Olha lá, hein, gente? X sobre 3. Multiplicação em cruz. 2x igual a 3 raiz de 2. X igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Só isso. Voltando aqui, então, para o nosso quadrado e para a nossa altura de triângulo, daria para eu calcular agora esse L raiz de 2 por ângulos notáveis? Daria. Eu tenho que engessar um dos 45, né? No caso, eu peguei esse 45 aqui. O que eu quero saber é a hipotenusa, ó, ele é a hipotenusa, tá? E eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, tanto faz, né? Vou usar o cateto oposto. Quem que usa cateto oposto sobre hipotenusa? O seno. Seno de 45 igual cateto oposto, L sobre hipotenusa. Vou falar que aqui é x, tá? Ainda não sei quanto é. Faz de conta, tá? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a L sobre x. Multiplico em cruz. X raiz de 2 igual a 2L. Aqui. X é igual a 2L dividido por raiz de 2. Temos que fazer a radiciação, né? Raiz de 2, raiz de 2. É 2 raiz de 2 vezes L dividido por 2. Corto e corto. Raiz de 2 vezes L ou L vezes raiz de 2. A mesma coisa para fazer aqui para o triângulo, tá bom? Como assim? Eu tenho 60 graus aqui, preciso encontrar o cateto oposto e tenho, no caso aqui, o cateto adjacente. Calculo o cosseno de 60 e encontro aqui esse L raiz de 3 sobre 2. Gente, é tudo assim, o que for mais fácil, o que for mais rápido, tá bom? No momento que vocês estiverem fazendo as equações, as questões. Não é um assunto difícil, juro, tá bom? Lá na página 120, o 1, o 2, o 3, vocês já conseguem fazer. Se vocês quiserem se arriscar, gente, manda bala, tá? Dá pra fazer aí até o número 11. De verdade mesmo, acho que vocês dão conta. Até o 125 dá pra fazer, até o 13. Tá? Pega aí da página, então, 120 até a página 125, manda bala, faz tudo aí que vocês conseguirem. Rabisca a apostila, rabisca o caderno. E na próxima aula a gente começa a resolver os exercícios, tá bom? Eu vou resolver na próxima aula, página 120 e página 121, a gente vai fazendo bem com calma, até o final da semana a gente termina aí até a página 125, tá bom? Então, gente, bons estudos. Se ficou alguma dúvida disso que eu falei, foi resolver os exercícios, não conseguiu nada, tudo, calma, a gente ainda vai fazer os exercícios junto, tá? Vocês ainda vão praticar mais. Tendo dúvida, então, vocês vêm falar comigo e até a próxima aula.